Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Divinas, eu sou a Rá. E hoje a gente vai finalmente falar sobre o figurino de Bridgerton, tá certo? Eu sei que eu estou devendo esse vídeo tem umas 2 semanas no mínimo, mas é porque realmente eu quis pesquisar, quis trazer fatos históricos, quis trazer todos os dados para vocês para falar desse figurino, tá certo? Primeiro de tudo, esse não é um vídeo destrinchando o figurino completo da série, porque senão seria um vídeo de umas 2 horas. E segundo, porque daria um trabalho gigante e eu demoraria muito mais do que 2 semanas para fazer esse vídeo, se eu fosse destrinchar realmente todos os figurinos da série. Então eu resolvi só comentar sobre os pontos negativos do figurino pra mim, as coisas que eu não gostei, além do zíper, tá certo? Porque eu acho que eu já bati na tecla do zíper demais, porque todos os conteúdos que eu fiz desde que saiu a série, eu falei do bendito do zíper, que não era pra estar nessa série, mas prossigamos, né? Acho que vocês já entenderam. São 4 ou 5 pontos que eu não gosto sobre o figurino da série, que eu mudaria e que me desprenderam um pouco da série, me tiraram da imersão na história, sabe? Então vamos lá. Começando do começo. O figurino de Bridgerton ficou por conta da Ellen Miroinick, e eu espero estar pronunciando esse nome corretamente, tá certo? Porque eu não tenho certeza nenhuma, mas está aqui na tela pra vocês lerem. E ela é uma figurinista com décadas já de experiência em Hollywood, tanto em séries quanto em filmes. Inclusive, 2 dos figurinos que ela assinou, que eu acho que valeria a pena a gente falar um pouquinho nesse vídeo, são o figurino de O Rei do Show e o figurino de Cinderela, de 1997, tá certo? Aquele filme maravilhoso com a Cinderela negra, que a fada madrinha é Whitney Houston e que a rainha é o Whoopi Goldberg, certo? Eu amo aquele filme, clássico da Sessão da Tarde, né? Então, nesses 2 filmes a gente consegue ver 2 tendências do trabalho de Miroinick. O primeiro, em Rei do Show, a gente consegue ver que ela, quando trabalha com a reconstrução histórica, ela não faz uma reconstrução histórica perfeita. Tá certo? Pro figurino dela, ela pega a base do histórico, mas acrescenta elementos modernos, acrescenta coisas novas, especialmente tecidos e materiais modernos que não existiam na época em que o filme se passa. A gente vê isso muito nas cenas do circo, porque tem figurinos de Zendaya que são completamente de elastano, de spandex, que não existia naquela época, tá certo? Muita coisa com strass, essas coisas assim que também não existiam naquela época. Figurinos de noite com decotes e cortes que também não eram da época. Então a gente vê bastante isso. Já em Cinderela, que é uma fantasia, a gente vê muita roupa de tecido sintético, muita coisa. Você consegue notar que é de plástico, assim, toneladas e toneladas de poliéster, os figurinos, tá certo? Eu acho que esses 2 filmes juntos, basicamente combinado, deu o figurino de Bridgerton, porque tem elementos da silhueta histórica, da silhueta correta daquela época, porém com vários toques modernos e uma tonelada de poliéster. Uma tonelada de poliéster. Ela quase não usa tecidos naturais na série, tá certo? Inclusive ela declarou em entrevista que ela não queria usar musseline, que era o tecido correto, o tecido mais usado na época, porque, lembrando, o período regencial foi durante as guerras napoleônicas, então Inglaterra e França estavam em guerra. Por esse motivo, a Inglaterra só tinha acesso, assim, maioritariamente a tecidos de algodão, que vinham das colônias, e tecidos de lã, que vinham da própria Inglaterra, da Escócia e da Irlanda, porque eram fabricados em grande quantidade por lá. Então, seda, tafetais, esses tecidos assim mais nobres não eram de fácil acesso nessa época, eram só os muito, muito ricos que tinham acesso por causa da guerra. Por esse motivo, a moda regencial, o foco eram tecidos leves, tecidos naturais, muito linho, muito algodão e para a roupa dos homens, muita lã. Porém, a gente não vê isso na série porque Miroinick achou que a musselina não tinha um caimento bom, ficava uma coisa sem graça, o que não é verdade, viu, Miguel? Pego ofensa com isso, porque o caimento de musselina é perfeito. Fica lindo, especialmente para a cintura regencial, que é feita para esse tecido, mas tudo bem. Então, por isso ela optou por usar muitos tecidos sintéticos, muitos apliques de plástico nas roupas que você vê, principalmente aquelas flores e joias das Featheringtons. Mas isso não é exatamente uma coisa negativa sobre a série. É uma picuinha minha porque eu gostaria de ver mais tecidos naturais. É uma picuinha minha porque eu gostaria de ver mais tecidos naturais. Só que esses não são nem os pontos que eu queria entrar, era só uma análise de como foi construído o figurino. O figurino da série é, assim, gigantesco, porque Miroinick e a equipe dela criaram mais ou menos 7.500 roupas originais para esse seriado, tá certo? Isso é um figurino gigante. Eu acho que eu nunca nem tinha visto nenhum seriado com quantidade tão grande de figurinos originais quanto esse. Só para Daphne foram feitas 104 roupas, tá certo? Só Daphne teve 104 roupas diferentes. A gente não nota muito na série porque todos os vestidos de dia dela parecem ser o mesmo. Exatamente. Mas tinha 104 roupas diferentes.
entre camisolas, vestidos de noite, vestidos de baile, vestidos de dia. E eu gosto, em certas partes, do modo como Mirai Nikki misturou o moderno com a reconstrução histórica para criar o figurino de Bridgerton, tá certo? Eu não tenho problema nenhum em fazer isso, eu não sou uma xiita que quer que todos os figurinos de coisas de época sejam completamente corretos. Não, eu gosto quando faz isso porque é legal, eu gosto de citar figurino de época, eu acho divertido, mas não acho necessário para todas as obras. Como Bridgerton é uma fantasia histórica, é uma fanfic histórica, tá certo? É um livro escrito em 2000 que se passa em 1800. Eu super aceito e acho até interessante fazer esse figurino modernizado porque a própria Julia Quinn nos livros bota muitas coisas incorretas com relação à roupa, tá certo? Então tá fiel aos livros nesse ponto. Mas mesmo tendo acertado em muita coisa, teve algumas coisinhas que ela errou e que eu vou falar aqui porque foram picuinhas pessoais minhas. Primeiro ponto é continuar com o maldito do tropo do corset assassino. Sério, por que insistem nesse corset assassino? Logo numa das primeiras cenas, a gente tem as Featherton se arrumando pra ir conhecer a rainha e a pobre da Prudence sendo apertada dentro do espartilho, dentro do corset, pela empregada, enquanto a mãe diz que tem que apertar mais porque ela, na idade de Prudence, tinha uma cintura que era uma laranja e meia. Não era nem possível fazer isso, mas tudo bem. Tighter! She to breathe, mama! E depois, mais pra frente, a gente vê a pobre da Prudence desmaiando na frente da rainha, que fica implícito que foi por falta de ar, porque o corset estava apertando tanto ela que ela não conseguia respirar. Piratas do Caribe, é você, querida? I can't breathe. Yes, I'm a bit nervous myself. Mas então, por que isso me irrita e por que é errado? Primeiro ponto, corset não é uma máquina de tortura como a mídia e Hollywood tentam fazer a gente acreditar, tá certo? Corset nada mais era do que uma peça de lingerie, uma peça íntima que ia por debaixo das roupas, que era para ajudar a manter a postura da mulher ou do homem, porque homens também usam corset em certo ponto histórico, principalmente na era vitoriana. Então era uma peça para ajudar a manter a postura e muitas vezes também, se fosse um corset overbust, que fosse por cima do busto, também para segurar os seios e manter no lugar, que nem o sutiã faz hoje em dia. E na era regencial essa cena é mais errada ainda porque o tight lacing, que é aquilo que elas estão fazendo de usar o corset para apertar a cintura e tal, não existia ainda, não era uma prática que existia. E não era possível fazer aquilo com os corsets da época. Porque os corsets da época, que na verdade eram chamados de stays, que seria uma tradução mais correta para espartilho, talvez, não existe uma palavra realmente específica para isso em português, eram feitos primordialmente de algodão, ou seja, era um tecido natural, um tecido delicado, não era um tecido que prendia muito bem você. Segundo ponto, eles quase nunca tinham barbatanas, ou seja, não tinha nada que pudesse prender você dentro dele de verdade, que pudesse dar aquela sustentação. Eles eram todos overbust porque eles serviam para sustentar e empinar os seios das mulheres para que eles aparecessem melhor nos decotes dos vestidos, tá certo? E terceiro ponto é que eles não tinham os ilhós de metal que os corsets têm hoje em dia, porque o ilhós de metal ainda não tinha sido inventado. O ilhós nessa época era feito à mão, com ponto caseado, se eu não me engano, que nem os buracos de botão. Então, se você puxasse um corset desse, daquele jeito que estavam puxando da pop da Prudence, o corset ia se espatifar, ia se rasgar todinho. Não tinha como fazer um tail lace naquilo. E não tinha pra que fazer tail lace quando a silhueta da época não pedia. Tanto que a gente nota no vestido que a Prudence estava usando depois, na apresentação pra rainha, que a cintura dela não aparece em momento nenhum. Porque a silhueta da regência, da época regencial para as mulheres, era a silhueta imperial. Que é parecido com o vestido que eu tô usando aqui, que vocês não conseguem ver porque está cortado aqui no vídeo. Mas que é um vestido que a demarcação dele, a parte apertada dele, vai só até a parte de baixo do busto. Depois disso, ele cai fluido, solto, com um caimento meio de ar, que era chamado de caimento de coluna, porque a inspiração para essa silhueta, a inspiração para esses vestidos do período regencial, era a indumentária greco-romana clássica, tá certo? Então, aquelas coisas meio das deusas gregas, tal, aquela inspiração para essa cintura. Então, a ideia era fazer uma coluna que nem uma coluna romana com o vestido. Então, não se marcava em momento nenhum a cintura não aparecia no vestido, então não tinha pra que apertar a cintura da pessoa dentro de um corset. Por isso que os stays da época eram mais confortáveis, eram só pra sustentar e empinar os seios. Acabou-se, certo? Eram mais confortáveis até do que os sutiãs de hoje em dia, porque não tinha aro nenhum pra lhe furar. Então é errado historicamente essas cenas, e a construção de todos os corsets da série, basicamente. Porque os corsets da série foram construídos por Mr. Pearl, que é um corset maker super famoso. Ele fez figurino pra Madonna, ele faz os corsets de Dita Von Teese,
incrível o trabalho dele, só que ele é especializado em corsetes atuais, em corsetes modernos e para tie lacing. E qual a diferença entre os corsetes modernos e os corsetes antigos, na verdade? O primeiro é que os modernos, normalmente, eles são vestidos por cima da pele mesmo, sem nada por baixo, como a gente vê sendo usado na série. E isso é uma coisa moderna, isso é uma coisa que apareceu já no século XX por causa do fetichismo. Acho que foi 50, 60 que o pessoal do fetiche começou a usar corsetes. E depois os punks adotaram, e daí vai. Vivienne Westwood e companhia, que adotam esse corsete por cima da pele ou por cima das roupas, e não por baixo, como ele deveria ser. E a construção dos corsetes de Mr. Pearl são todos muito estruturados, com várias barbatanas, com tecidos grossos, porque eles são para tie lacing na maior parte do tempo, então eles são para ficar apertados. O que não é correto na época. Inclusive a gente vê cenas da Daphne e da Marina quando elas estão só se arrumando só de corset, que apesar de ser um corset mais curto, que para quando chega na cintura, que era o mais comum do caimento na época, então isso está correto, ainda assim é um que fica apertando os peitos e marcando os peitos assim, subindo, fica cortando metade do peito da mulher, o que não acontecia na época, porque o ideal era ter uma silhueta com o peito assim, natural. E como eu disse, esse negócio de usar o corset por cima da pele é uma coisa moderna, uma coisa do século XX. Naquela época, corset só se usava por cima de uma chamise. O que é uma chamise? É basicamente como se fosse uma espécie de camisola, tá certo? Que era normalmente de algodão ou de linho, que ia por baixo do corset para proteger a pele do atrito com o corset e também para proteger o corset, porque corsets e esteios não são peças que podem ser lavadas todo dia, que podem ser lavadas sempre. Então, para evitar que eles ficassem sujos com o suor, com os óleos do corpo, se usava a chamise por baixo, botava o esteio, botava o pericote, que botava as anáguas e botava o vestido. E quando se tirava, só se trocava a chamise e não precisava se trocar todo santo dia o corset. Então, o corset durava assim, uma semana sem ser lavado, coisa assim, porque era uma peça mais delicada e não podia se lavar sempre. Então, o fato de ninguém na série inteira usar peça de uma chamise por baixo do corset me dá uma agonia muito grande. Inclusive quando mostra aquela cena da Daphne com as costas feridas por causa do corset, porque, tipo, se tivesse usado uma chamise não tinha acontecido. E eu não sei se aquela ferida é real ou foi maquiagem, eu não tenho certeza, mas eu acredito que possa ser uma ferida real, porque aquele corset que ela tá usando naquela cena aparenta ser bastante estruturado, bastante grosso, e a fricção dele com a pele machucaria. Então, basicamente, Miroinick e o resto da produção escolheu torturar as atrizes, botando elas em corsets sem chamises por baixo e machucar elas. Então, pra mim, não faz sentido elas não usarem chamise por debaixo do corset, porque nem é o correto historicamente e nem é saudável para as atrizes, porque elas estão se machucando, estão se ficando desconfortáveis durante a gravação por causa disso, sabe? Tipo, é muito bizarro pra mim essa escolha de não se usar chamise, só porque aparentemente chamises não são sexy o suficiente pra Bridgerton. Mas se vocês quiserem saber com mais detalhes sobre corsés, sobre stays, com informações mais a fundo, eu recomendo que vocês vejam o vídeo que a Pauline Kisner, dona do canal A Modista do Desterro, tá certo? Fez recentemente, acho que tem umas 2 semanas que o vídeo dela foi ao ar, mas eu só descobri semana passada graças a Mirella. E o canal dela, assim, é maravilhoso, eu não conhecia, mas é um canal sobre reconstrução histórica, sobre indumentária histórica feita por uma brasileira. Então, tipo, é o único canal em português que eu posso recomendar pra vocês. Tem vários outros canais em inglês que eu posso recomendar que também fizeram um vídeo sobre o assunto. Se vocês quiserem, me avisem que eu deixo nos comentários, tá, pra vocês. Mas eu vou deixar o vídeo da Pauline linkado aqui embaixo pra vocês, porque ela é historiadora com especialidade em história da arte e história da indumentária. Então, eu acho que o conteúdo dela, assim, é perfeito pra vocês conhecerem um pouco mais sobre como são de verdade os corsets históricos, tá certo? Desmistificar um pouco eles pra vocês. Mas vamos pro próximo ponto de que me incomoda no figurino de Bridgerton. E é o fato de não existir uma diferença exata entre os vestidos de dia, vestidos de baile e vestidos de noite. Todos têm basicamente a mesma modelagem, especialmente os da Daphne, tá? Tanto que eu falei no começo que apesar dela ter 104 roupas diferentes, a gente mal nota a diferença, só quando é algum tecido diferente, tecido especial como tecido com glitterzinhos que ela usa. Que, spoiler, não era uma coisa que existia naquela época. Eu senti muita falta de existir uma variedade de modelos diferentes. O único vestido diferente que ela usa, que assim, que eu gosto, é o vestido que ela usa pra cavalgar com o Anthony, tá? É o único que, assim, realmente consigo ver uma diferença de verdade nele das outras roupas dela, porque eu acho que é o único vestido de manga que ela usa, com uma jaqueta Spencer, que era o tipo de jaqueta comum na época, que são jaquetas cropped, basicamente, que acabam um pouco depois dos seios e são de manga comprida. Eu acho que é o único figurino dela que tem uma Spencer. Quem usa muito jaqueta Spencer é a Eloise na série, eu acho que
Ela e as empregadas são basicamente as únicas que usam. Mas me dá muita agonia porque não existe diferença. Enquanto na Agência da Verdade, os vestidos de dia eram mais simples, sempre de tecidos claros, normalmente, a menos que você estivesse de luto, e de mangas compridas, e não tinham decote, não se usava decote durante o dia, isso era indecoroso, tá certo? Já os vestidos de noite e os vestidos de baile, porque existe uma diferença, existe o vestido de noite para ficar em casa e o vestido de baile para ir às festas, eram mais suntuosos, tinham mais detalhes, tinham bordados, alguns com joias, alguns só detalhes bordados à mão mesmo, com fios especiais. E sim, aí é que entravam em jogo os decotes e também as mangas curtas, porque de dia se usava manga longa. E se o vestido tivesse manga curta, para se sair de casa, usava a jaqueta Spencer por cima para proteger o decoro da moça. Porque na época da regência, apesar do que os filmes tentam fazer decretar, também se achava indecoroso mostrar pele demais. Inclusive, eu acho que o figurino de regência mais perfeito, mais próximo da realidade que vocês vão achar é o de Emma, de 2019/2020, tá certo? Tipo, é o único figurino assim que eu nunca vi ninguém criticando nada negativo nesse figurino. Porque ele é reprodução histórica atrás de reprodução histórica. Tipo, dá pra ir pesquisando cada vestido que Emma usa, de qual museu na Inglaterra ele saiu. Porque tem vestido assim, belíssimo, inclusive um vestido que eu amo, que eu já mostrei aqui em outro vídeo relacionado a Bridgerton, que foi reconstruído pra Emma, que... Se a gente comparar como são em Emma as roupas com as diferenças, roupas de dia e de noite, pra como é em Bridgerton, que na verdade tudo é um pouco igual. Daphne usa até vestidos de cauda pra passear no parque, isso tipo, não faz o menor sentido. E me dá agonia porque não só é errado, historicamente, que não precisa ser tudo historicamente correto, eu já falei isso, mas também tira o impacto dos vestidos de baile, sabe? Em vez de a gente chegar nas cenas de baile, naquela cena mesmo que ela chega depois que ela tá brigada com o Simon, que ela vai tentar conquistar o príncipe, que ela chega com aquele vestido de glitter e tal, que era pra ser uma grande entrada. Eu achei assim, o vestido tá, mais um vestido com o mesmo modelo, só que agora ele tem glitter. Os vídeos dela não me passam a emoção que eles deveriam passar na cena, porque eles são todos iguais. E essa falta de variedade nas modelagens me dá uma agonia, porque eu acho meio assim sem graça eles terem feito essa quantidade imensa de figurino e no final fica parecendo tudo igual, sabe? Tipo, gente, se vocês iam fazer tantos figurinos, por que não fizeram figurinos diferentes que dava aquele momento de entrada? Tipo, pode ter sido perfeito se os vestidos de dia fossem bem simples e quando a gente chegasse naquela cena do baile com o príncipe, ela tá com um vestido bem suntuoso, bem cheio de coisa pra dar aquele efeito meio Bela e a Fera. Bela e a Fera original, tá certo? Desenho animado, a gente não fala do Game Watson aqui desse canal. Tá? Não, obrigada. O trauma. Dá aquele efeito, ela chega com aquele vestido deslumbrante e tal, tipo, não tem efeito. O único efeito é a cara dela, tipo, de vou me vingar do meu ex hoje, sabe? Mas o último ponto que eu quero comentar, na verdade, são meio que 2 pontos, porque são os figurinos de 2 personagens que não combinam em nada com o resto da série, que são assim, um é muito bonito, o outro é feio, mas que brigam com o resto do elenco, assim, de um jeito gritante. O primeiro é o da Rainha Charlotte, que apesar de eu amar a personagem, me dá muita agonia ver ela usando aqueles vestidos suntuosos, aquelas roupas la francesa, tá certo? Que é o nome daquele tipo de roupa. Que eram o que estava em voga em 1770, 1780. Ou seja, está um pouco defasada a moda dela. Eu sei que foi uma escolha de fazer um figurino mais próximo de Maria Antonieta, que inclusive já tinha perdido a cabeça. Tinha 20 anos quando a série se passa, tá certo? Tipo, Maria Antonieta já não era mais outra trendsetter, tinha um bom tempo. Mas eles quiseram fazer aquela imponência de Maria Antonieta pra ela, pra passar visualmente o fato dela ser a rainha, dela ser poderosa, dela ser suntuosa, comparado com os outros personagens, por ela estar naquela roupa que é o que no imaginário da gente a gente vê como roupa de realeza, por causa do quantidade de filmes que botam o roupa la francesa pra ser roupa de realeza, sem se importar com a época que se passa, né? Mas me dá agonia porque é um figurino com 50 anos de distância da época que a série tá se passando. E não é condizente com o que Charlotte usava na vida real. Porque naquela época, apesar de Charlotte não ser uma grande fã da silhueta imperial, ela já usava roupas mais próximas. Ela ainda exigia na corte que as mulheres usavam, assim, a hoop skirts por baixo dos vestidos, ou seja, aquelas saias armadas que faziam aquele formato de bolo do roupa la francesa, o que as damas acabavam misturando com a silhueta imperial e causavam um efeito, assim, pavoroso, mas ainda assim ela usava uma silhueta mais próxima da época, ela não usava o roupa la francesa, ela não usava mais as perucas. Mas a segunda, que é nessa categoria de figurino que não conversa com o resto da série, é Lady Farrington, tá certo? Só que enquanto os figurinos da rainha são belíssimos, o de Lady Farrington, assim, parece que ela tá vestindo uma cortina
ou um tecido pra cobrir sofá o tempo todo, né? Eu sei que ela era pra ser cafona, isso tá nos livros, ela é cafona, ela se veste mal e veste as filhas mal, veste a pobre Penélope toda em laranjas, amarelos e vermelhos que não combinam com ela. Eu sei disso, porém, eles pesaram a mão demais na cafonice dela na série. Porque primeiro que o vestido dela ser todo justo, todo colado, parecendo mais um vestido de mãe do noivo que quer causar no casamento do filho do começo dos anos 2000, do que um vestido de regência, assim, tipo, não dá certo. A governanta dela se veste mais de acordo com o período que ela. Tipo, por quê? E aquele decote dela super exagerado, super quadrado, que também não... Quadrado, losangular, não sei nem que formato geométrico era aquele decote dela. Também não faz sentido. O cabelo dela, que é uma coisa meio anos 50, aquela maquiagem anos 2000, tipo... Não tem nada no figurino de Lady Farrington que eu goste. A silhueta dela é feia, a silhueta dela é mal feita. E ainda assim não é condizente com a personagem, porque apesar de ser cafona, Lady Farrington era muito própria. Era uma dama muito recatada. Vídeo que acontece no livro de Anthony. Tá certo? E ela tem aquele decotão, ela tem aquela roupa toda coladona, tô chegando no bailão pra causar, não faz sentido pra personagem. E deixa ela completamente destoante de todas as outras mães da sociedade, porque todas as outras mães, Violet, Lady Danbury, a mãe de Cressida, todo mundo usam a silhueta condizente com o que seria da época. Usam coisa mais próxima até do que as filhas usam. Enquanto Lady Farrington não, tá com aquela coisa atochada no corpo dela que, tipo, pra quê? Qual a necessidade? As estampas já passavam breguice e feiura o suficiente, porque não tem uma estampa dela que eu goste. Jesus amado, aquelas estampas ali foram escolhidas a dedo por serem as piores, vou te contar. Mas não tinha necessidade daquela silhueta nela, sabe? Podia ter deixado ela com a silhueta igual das outras mães, sem problema nenhum, mas só deixando aquelas estampas cítricas e coisas assim que funcionava do mesmo jeito. Não tinha necessidade para aquela coisa que fizeram com a pobre da Portia. Não tinha, tá certo? Mas é isso, gente. Depois desse vídeo, que eu acho que deve estar com mais de 25 minutos, vou parar por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham me assistido até o final. Espero que vocês tenham aguentado minhas reclamações até agora, tá certo? Me conta aqui nos comentários o que, é que vocês acharam do figurino de Bridgerton. Qual o vestido favorito de vocês? Qual o vestido que vocês menos gostaram? Eu sei que eu não falei do figurino dos homens, mas é porque eu realmente não tenho conhecimento sobre moda masculina. Meu foco de estudo sempre foi moda feminina, então eu não posso argumentar sobre a moda dos homens, tá certo? E também não achei nenhum vídeo de alguém brasileiro falando em português. Eu só achei vídeos em inglês, mas se vocês quiserem que eu bote os vídeos em inglês também, me avisem nos comentários, que eu boto lá nos comentários, tá? E deixo fixado pra vocês. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim, destrinchando figurino ou falando de história da moda, me conta aqui nos comentários, tá? Que é um assunto que eu adoro falar. Então eu super toparei fazer, só não sei se vocês têm interesse. Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha, compartilha nas suas redes sociais se puder, que me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal e me segue nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui e linkadas aqui embaixo também, tá certo? Por hoje é só e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!